Seu inglês tá meio grog, tá meio zonzo? Deixa comigo, eu sou o Dr. Mauli, especialista em inglês, e aqui nesse consultório você não fica sem atendimento. Paulinho, sua tia ainda tá fazendo bolo de casamento? Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhe o vídeo com o seu chefe de cozinha que toda manhã faz croissants fresquinhos para você comer com a sua manteiga francesa favorita. Ele merece. Vamos pro conteúdo de hoje. Opa, hoje é a parte 1 do episódio 3, que é o último episódio da série Pronúncias de Vocabulário Corporativo que a maioria das pessoas erra. Vasta maioria. Então, se você precisa do inglês para o seu trabalho, para sua carreira, ou se você ainda não precisa, está terminando a faculdade, ou começou a faculdade e quer se preparar, então você precisa falar inglês e precisa ter uma pronúncia boa. Então a gente vai ver aqui, cada episódio traz 33 palavras, mas esse episódio aqui vai trazer mais do que 33, então vão ser mais do que 100 palavras, que são todas usadas no dia a dia das empresas e, de novo, a maioria das pessoas erra essas pronúncias. Então, para você se preparar, para você fazer bonito numa reunião e muitas vezes, para evitar pagar um mico, muitas vezes, dependendo da palavra que você fale errado, pode soar até um palavrão. Vai por mim. Então, se você não assistiu aos outros episódios, o Paulinho, que é um bom rapaz, vai deixar os links aí na descrição do vídeo e a gente finaliza aqui com o episódio 3, a série Pronúncias de Vocabulário Corporativo, que a maioria das pessoas erra. Vamos nessa! Para você que não acompanhou os outros episódios, não assistiu nenhum deles, eu vou explicar aqui como funciona usando a palavra capacidade. Olha lá, aqui em cima a gente tem a palavra em português, depois embaixo a grafia em inglês, aqui em vermelho a pronúncia errada. Note que a gente tem o negrito aqui, o negrito indica a sílaba tônica, forte. E aqui embaixo a pronúncia correta, tá? A pronúncia da palavra capacidade não é capacite, tá vendo o negrito aqui? A maioria das pessoas coloca a tônica aí no final, capacite, que parece capacete, né? A pronúncia correta é capacity, capacity. Veja essa coisa esquisita aqui, esse T com esse R sobrescrito. Eu uso esse símbolo para indicar que esse T, ele tem som de re, rareri. Isso acontece muito no inglês americano. A regra é a seguinte, quando um T vem ladeado por vogal, mas para ser mais preciso, por som de vogal, por quê? Veja que eu tenho T antes, tem um I, né, uma vogal, e depois um Y. Y não é vogal, é consoante, mas tem som de I, não tem? Então é som de I. Se você tem um T ladeado por som de vogal e esse T não está na sílaba forte, tônica, no inglês americano existe uma tendência a pronunciá-lo como re, como por exemplo garagem, tá? Veja que a sílaba tônica aqui é pé, pé, não está na sílaba onde o T está. Então a gente pode falar capacity ou capacity. Se você achar difícil no começo falar capacity, até acostumar, você pode falar capacity. Não tem problema, a palavra está certa, tá? É uma questão de pronúncia, de querer ter um sotaque mais próximo da realidade, mas não é problema, tá legal? Sendo capacity, tá tudo certo. Quer falar capacity? Maravilhoso. Vamos lá, primeira palavra. Operação, palavra super simples, mas as pessoas erram em mais uma coisa. A maioria das pessoas diz operation. Tá vendo que tem um ONG aqui? A gente não tem o ING, qual que é a pronúncia do ING? Vamos pegar aqui o verbo cantar, olha lá, S-I-N-G. ING que é gerúndio, aqui não é gerúndio, faz parte do verbo cantar, né? Mas como é que você pronuncia o gerúndio? Indo, não é going, in. A gente não pronuncia, até dá para pronunciar, mas a gente geralmente pronuncia como going, assim como a gente diz estavam, né? Não tem o som de N. Se você colocar, por exemplo, going, G-O-I-N-G. Se você tirar o G e colocar um apóstrofo, dá para falar going, como um N. Mas no geral é going, como estavam, né? Veja que operação aqui em inglês termina com um N. Então é um N mesmo. Olha ele aqui embaixo. Para pronunciar o N corretamente, você coloca a língua, encosta a língua no céu da boca e pressiona N, tá? Esse ING
ONG, ANG, tem UNG também. Ele é representado por esse fonema, que é esse N com esse rabinho aqui. Ele indica que, aqui nessa palavra, o verbo cantar é sing. É quase o nosso sim. Você aceita? Sim. Só que a gente fecha o som lá na garganta. Sing, sing, tá? Então, não é operation, é operation. Detalhe, esse O, ele é longo. Ele é forte e longo. Por isso que eu coloquei 2 Os com acento agudo. Operation. O O tem som de E átono. Geralmente em inglês, com exceções, quando a palavra termina com ON, OT, OP, o O tende a ser um E átono. Olha que legal essa informação. Operation, pega a informação. A palavra informação, information. Então é E e tem que pronunciar o N. Information, tá? Encosta a língua só na boca e pressiona. Então, operação operation. Olha aqui a palavra pecado aqui embaixo. Sin. Termina com N. Sin. Muita gente pronuncia sim, sim. Aí parece que você está falando o verbo cantar, tá? Então, olha lá. Pecado, sin. Cantar, sim. E operação, operation. Produção. Tem o mesmo final, olha lá. Igualzinho, por exemplo, informação. Então é shen. A gente já sabe que é shen. O erro aqui não é nem na tônica, é na pronúncia do U. Esse U não tem som de production. Olha lá. Production. É production. E tem um detalhe curioso. Veja que tem um F depois do P e antes do R. O que significa isso? Significa que tem o que a gente chama de um puff de ar. Um puff. Depois do P vem e tem um R. Então fica product. Entendeu? Production. O U tem som de A e o ON tem som de N. Production. Production. Vendas. Vamos pensar na palavra no singular. Vamos esquecer o S aqui, ó. S-A-L-E. Sale. Sale. Tem L. Sale. Para fazer o L, o som do L, a sua base da língua desce e a ponta da língua sobe. Sale. Dá para ver aí? Sale. Porque se você falar sale, vai parecer que você está falando seio. O seio de uma mulher. Não é sale, é sale. Acrescentando S, sales. Esse S tem som de Z, tem regra para isso. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre esse assunto. Então não é sales, é sales. Você que trabalha na área de vendas, tem que pronunciar o nome da sua área direito, né? Sales area, sales department. Disponível. Essa é outra palavra clássica. A maioria das pessoas pronuncia available. Available. E o que é curioso aqui, e até hoje eu não entendi por quê, é que as pessoas não pronunciam esse L. Ele tá aí, não tá? Eu sei, você deve estar pensando aí, mas não tem palavras que a gente não pronuncia em inglês? Tem uma aqui, o E. O E no final de palavras da língua inglesa, ele não é pronunciado. Se for uma palavra de origem francesa, por exemplo, tem exceções, tá? Ele é pronunciado. A gente não vai abordar isso aqui. Mas esse E, como em nome, N-A-M-E, name, morre no M. A gente não fala name, né? Que é um costume brasileiro. Então, esse E não é pronunciado. Então, justo, tem letras que não são pronunciadas em inglês. Mas esse L é pronunciado. É avail, lá. Então, não deixe de pronunciar, porque tem muita gente mesmo que não pronuncia. Só que veja, a gente tem outro L aqui. Então, essa palavra, na verdade, disponível, termina com L, porque o E não é pronunciado. Estou falando em som, pronúncia, não em grafia, né? E quando a gente fala em pronúncia, a grafia muitas vezes não resolve. Então não é available, e nem que eu coloco L aqui, available, né? O problema é que o brasileiro não tem esse som de L no final, né? A gente não fala esse L colocando a língua lá próximo do céu da boca. O português de Portugal tem isso, né? O nosso português não tem. Então, é mais chato pra gente incorporar isso na nossa fala. A gente tá falando em inglês, né? Mas é só questão de costume. Então, veja, a pronúncia correta é available. Available. Oh, olha o L. Available, tá? Contrato.
A gente está falando aqui do substantivo, a palavra contrato, olha lá, o documento. A maioria das pessoas pronuncia assim, com, olha aquele ONG, com, contract, e a tônica no final, contract, contract. Mas a pronúncia de contrato é contract, con, não é um N, não tem G depois, então é con. E aqui a gente tem também uma sílaba forte, contract. Mas a sílaba tônica dessa palavra é o CON, con, tá em negrito. Essa outra sílaba, o tract, é também forte, mas não tão forte. É o que a gente chama de subtônica. Con é tônica e o tract é subtônica. Ela também é forte, mas mais fraca que o con. Então é contract. Esse é o substantivo contrato, porque a gente também tem o verbo que tem a mesma grafia, né? Eu coloquei aqui o to para indicar que aqui é o verbo no infinitivo. To contract é o verbo contratar. Olha lá, foi contratado. A pronúncia, né, que eu ouço da maioria das pessoas é a mesma. Eu vou voltar aqui para contrato, substantivo. Ó. Tá vendo aqui? Fica de olho aqui no contract. A pronúncia é a mesma. Contrato, contract, verbo contratar, contract. O pessoal geralmente pronuncia do mesmo jeito. Eu entendo por quê, né? Mas não é. A pronúncia do verbo contratar é con é um E-ato, na verdade, e a tônica tá no final. É a última sílaba. Contract. Então vamos voltar para contrato substantivo. Contract. So, o contrato está pronto. The contract is ready. Agora você tem que contratar alguém, você tem que contract, tá? Voltando, contract. Agora você vai acertar. Estratégia. Essa é outra palavra que as pessoas têm bastante dificuldade. A maioria das pessoas diz strategy. Strategy. Tônica no strategy. A pronúncia correta é essa é a tônica, strategy. Então, algumas coisas para a gente considerar. TR e vogal em inglês nunca é, que no caso é A, não é tra, tre, tri, tro, tru, tá? A gente vai ter um tra. Por exemplo, o verbo tentar, TRY, você deve conhecer. Não é try, é try. Nem parece que tem um T ali, né? É um try. Aqui é stra. Essa é a forte. Strate e é G, não G. Strategy. Tá vendo que o T tá ladeado por vogal? Olha lá, T tá ladeado por vogal. A sílaba tônica é o stra. Então esse T pode ser pronunciado como re. Strategy ou strategy? Strategy. Tá difícil falar strategy? Fale strategy. Tá certo, tá? Sem problema algum. Então, estratégia, strategy ou strategy. E agora, estratégico. Aí muda. Aí dá um nó na cabeça das pessoas. Estratégico, estratégica. A maioria das pessoas diz strategic. Strategic. A pronúncia correta é aí fechou, strategic. Vamos voltar para a estratégia. Strategy ou strategy. Agora estratégico. A gente tem o é um hiato aqui. T é a sílaba forte. Jic, tá? Veja que agora a sílaba aqui em que esse T está é a forte, ó. Ela é a tônica. Então, se ela é tônica, se é aqui que está a força, a gente não pode transformar em, vamos voltar, em re. Strategy, mas aqui não dá, tem que ser strategic. Como ela é forte, se eu trocar por re, vamos tentar? Strategic, você destrói a palavra, não faz sentido. Então, em sílaba forte, né, com sílabas fortes, não se meta besta. Não mude o som delas, porque você destrói a palavra. Então, estratégico, strategic. Notícias. Vamos lá. N-E-W-S. Pronúncia news. News com som de Z. Também pode ser pronunciado como news. News. Muito mais comum
No Reino Unido, nos Estados Unidos, dependendo da região, as pessoas também falam news. É mais comum news. Pode falar news, fique à vontade, que você não pode falar news. News, porque aí vai parecer que você está dizendo isso aqui, news, essa palavra esquisita aqui, que significa laço, especificamente laço de forca. Lógico que no contexto as pessoas vão entender, mas se você pode consertar um probleminha pequeno como esse, por que não? Então, notícia news, tudo bem, ou news, que no inglês americano é mais comum. Habilidade. Skill. Olha o L, tem L, não tem L? Então vamos pronunciar o L. Skill e não skill. Então, 2 erros geralmente. A palavra começa com S, a gente tem uma tendência a colocar uma vogal antes. Que pra gente parece que dá um apoio pra palavra, né? É difícil pra gente começar com skill. É estranho, né? Começa com S, a gente não tem exatamente nada igual em português. Então não tem som de I, não é skill. E também não vai terminar com U, porque a palavra termina com L. Então fica skill. Skill, como sorriso. S-M-I-L-E. Não é essa palavra? Acredito que você conheça a palavra sorriso. Smile. Não is smile. Smile. Tá ouvindo L? É assim que funciona. A palavra time ou equipe. Tem muita gente que traduz como equipe. Hoje em dia, nas empresas, o pessoal só fala time. É T-E-A-M. E a pronúncia não é team, curtinho. A pronúncia é com I longo, agudo. Team. Tem até que dar um sorrisinho para pronunciar esse I longo, como se estivesse empurrando para frente esse som de team. Team e não team. E tem gente que aí nem pronuncia o M, fala team. Tem M, então tem que fazer M. Para pronunciar o M em inglês, você pressiona o lábio contra o outro. Não é só encostar, team. Tem que pressionar. Team, equipe, time. E existe essa palavra lá. Tim é um nome próprio, né? Não sei se você conhece o famoso diretor Tim Burton, né? Cara que adora fazer filme com quem? Com o Johnny Depp. Então, equipe, time, team. Som longo de I e pronuncia o M no final. Palavra medir ou medida. Medida com uma ação, tá? Muita gente pronuncia assim. Measure. Tá soando igual o quê? Então, não é measure, é measure. E esse U-R-E acaba sendo pronunciado muito próximo a isso aqui. Um hiato. Measure. Igual a palavra prazer. P-L-E-A-S-U-R-E. É isso? Pleasure. My pleasure. Prazer é tudo meu. My pleasure. Measure. Cuidado para não falar measure. Esse era aquele famoso mico, né? Você está numa reunião, você fala, we have to measure, né? Se você é no banheiro, pode ir, fica à vontade. Não. Precisamos medir. Então é measure. Acurácia, precisão. Muita gente pronuncia como accuracy, mas a pronúncia é accuracy. Capacidade, outro clássico. A maioria diz capability. Capa, que é outra coisa, é isso aqui que o Batman usa, por exemplo. Capability. Então, tem alguns problemas aqui. Primeiro que é K. A tônica tá no B, aí tá tudo certo. Capability. Tem Y, tem que pronunciar o I. Geralmente as pessoas falam capability, até os que falam certo falam capability. Não falam o som de I do Y no final. Capability. E acham que estão falando, mas não estão. Capability. Ou como o T, naquele caso, vem com uma vogal antes, a vogal e som de vogal antes e o som de vogal do Y depois, a gente pode dizer ou capability ou capability. Legal? Agora, receita, no sentido de faturamento. A receita da empresa, faturamento, é essa palavra esquisita aqui. Muita gente pronuncia dessa maneira. Revenue.
a pronúncia correta é revenue. Revenue. E tem muita gente que fala ré. O R em inglês não tem som de ré, tem som de Então é revenue, tá? E se você está se perguntando, mas como é que fala receita de comida? Pratos. Aí outra palavra, essa daqui, ó, R-E-C-I-P-E, que tá no plural, né? É recipe, no plural, recipes. Esse S tem som de Z. Então se for receita de alguma comida, algum prato, é recipe, no plural, recipes, mais receita, faturamento é revenue. Aula 1 acaba aqui. Para que não fique muita coisa, revise, assista o vídeo de novo, aproveite, o Paulinho vai deixar os links para os outros 2 episódios, vá assistir, é tudo super importante, legal? E na aula 2, que está chegando já o vídeo, já está saindo do forno, a gente fecha o episódio 3 dessas pronúncias de vocabulário corporativo que são super importantes, legal? Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima consulta.